Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 34, a partir do versículo 6, tá? A gente vai estar aqui lendo, mas vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, Pai. A presença de vocês é fundamental nessa hora, Senhor. Pai, que teu Espírito venha falar aos nossos corações, Senhor. Que teu Espírito venha nos orientar através da tua palavra, Senhor, ao caminho que devemos seguir. E que nós estejamos, Pai, com o coração abertos e receptíveis para receber os seus ensinamentos, Pai. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 34, a partir do versículo 6, que fala assim: As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas. Estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Pois bem, pastores, escutem o que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Juro pela minha vida que é melhor vocês me escutarem. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las. Eles estavam cuidando de si mesmo e não das ovelhas. Por isso, vocês, pastores, prestem atenção. Eu, Senhor Deus, declaro que estou contra vocês. Tirarei de vocês as minhas ovelhas e não as deixarei que vocês sejam os seus pastores. Eu não deixarei que continuem a ser pastores que só cuidam dos seus próprios interesses. Livrarei as minhas ovelhas do poder de vocês para que vocês não possam devorá-las. Eu, Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares onde foram espalhadas. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, não sei se vocês perceberam, mas ele está falando do contexto dos pastores que não estão pastoreando as ovelhas conforme deveria ser. Ou seja, eles estão se atribuindo aos próprios interesses, estão deixando as ovelhas de lado sem orientação. Por isso, as ovelhas estão perdidas e estão se espalhando, ok? E estão se esquecendo de como deve andar na presença de Deus. Mas o que Deus quer que, além disso, que a gente aprenda disso aqui? Somos falhos. Todos. Independente de cargo que você tenha na igreja, independente de quem você é, independente do seu chamado. Todos nós somos seres humanos e somos falhos. Aqui ele está usando a conotação do pastor e da ovelha, ou seja, trazendo isso para a nossa realidade, seria a congregação que você frequenta e você que é a ovelha. Hoje em dia, as congregações, de um modo geral, elas estão meio que banalizando o evangelho, né? A gente começa a ver, eu não quero entrar nesse contexto, porque esse contexto vai dar muito o que falar. Eu quero entrar no contexto que Deus quer que a gente entenda, ok? Mas para poder ensinar o que Deus quer que a gente entenda, eu vou precisar falar disso, tá bom? Então, as congregações, de um modo geral, tá? Elas estão meio que banalizando o evangelho. Elas entenderam que o evangelho dá lucros, ok? E com isso, uma grande maioria faz todo um teatro por trás, faz toda uma encenação por trás e pesca as ovelhas. São pessoas que não têm conhecimento da palavra, são pessoas que são leigas e acabam caindo nessas redes e acabam entrando em locais que tem uma certa regra dali e que tem que seguir aquela regra, porque se você não seguir aquela regra, você não será salvo. Lembrando, voltando agora para cá, para o contexto que Deus quer que a gente entenda. Somos todos seres humanos e somos falhos. O que isso quer dizer, Roberta? Quer dizer que o ser humano que está orientando você a seguir os caminhos do Senhor, ele é tão falho quanto você, ele é tão pecador quanto você.
O que diferencia um do outro? É o relacionamento que ele tem com Deus. É a entrega que ele tem com Deus. Como é que você vai saber que aquela pessoa ali, que está te orientando a palavra, que tá dizendo para você o caminho que você deve andar segundo a palavra de Deus, como é que você vai saber que aquela pessoa ali, daquela congregação, daquela denominação, é uma pessoa que tem Deus na vida dela, que tem temor a Deus, que segue a Deus, que tem vida no altar com Deus, que tem relacionamento com Deus? A partir do seu relacionamento com Deus. Por isso que a palavra nos ensina, a Bíblia nos ensina, Deus nos ensina que ele não é religião. Jesus está acima da religião. A gente não tem que se apegar à religião, gente. A gente tem que se apegar a Deus. A gente tem que querer estar na presença de Deus. Não existe outro caminho para a sua libertação, para a sua cura, para a eternidade com Jesus, se não for através de relacionamento com Deus. A congregação que você frequenta, as pessoas que estão ali dentro, que administram esse lugar, elas são tão pessoas quanto você. Não existe diferença. A diferença é que elas estudaram para estar ali, ou elas foram levantadas por Deus para estar ali. Só que elas são tão seres humanos quanto você, elas podem falhar tanto quanto você. E o que você precisa fazer para poder estar num local que seja segundo o coração de Deus, que tenha temor a Deus, que busque a palavra e que tenha relacionamento com Deus? É você tendo relacionamento com Ele. Porque através do seu relacionamento com Deus, você vai ter discernimento e intimidade para entender o que Deus quer falar com você. Entende? Igrejas hoje, denominações hoje, existem milhares de denominações. Existem milhares de congregações, existem milhares de igrejas, existem milhares de muitos, mas também existem milhares de pessoas por trás que não têm temor a Deus. Existem milhares de pessoas por trás que não têm particularidade com Deus. Existem milhares de pessoas por trás que estão fazendo ali só para ter o seu sustento, mas não está se importando com a ovelha que está entrando. Por isso que você precisa ter relacionamento com Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que frequentar uma denominação, que você não tem que frequentar uma congregação, que você não tem que se relacionar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa ter relacionamento com Deus, intimidade, a sua individualidade, para você não cair em armadilhas. Desculpa, porque quando a gente cai em armadilhas, a gente está retardando o nosso processo de desenvolvimento, cura e libertação com Deus. A gente está acrescentando pela nossa inocência, pela nossa leiguice. Entende? A gente está acrescentando dias, a gente está acrescentando meses, a gente está acrescentando anos no processo de cura e libertação com Deus. Por quê? Porque você não teve a orientação e a iniciativa de buscar a Deus na sua intimidade, achando que indo apenas na denominação, indo apenas numa congregação é o suficiente para você ser liberto, para você ser curado. Tenho algo para te dizer. Existem muitas denominações hoje que tem o culto da libertação, né? Existe a diferença entre libertação e expulsão de demônio. Esses lugares que tem, essas denominações que tem isso, culto da libertação, na verdade, elas estão expulsando o demônio. Porque a libertação precisa ter o consentimento de quem quer ser liberto. A libertação precisa ter todo um preparo por trás com a pessoa que está fazendo a libertação, ministro da libertação, com a pessoa que quer ser liberta. Não é simplesmente você ir num culto, ir numa denominação e você está liberto. Não é, gente. A libertação é mais profunda. A libertação é arrependimento verdadeiro. Entende? Então não se deixe enganar pelo que você vê. Se você buscar relacionamento com Deus, se você fazer o básico,
que é buscar relacionamento com Deus, leitura da palavra e oração, você vai ter iniciado o seu processo de libertação. Por quê? Por mais que você não verbalize que você está querendo ser liberto, Deus conhece o desejo do seu coração. E Deus está vendo a disponibilidade no seu coração em querer estar na presença dEle, querer ter relacionamento com Ele. E através da sua disponibilidade do seu coração, Ele vai começar a te curar. Ele vai começar a te libertar. E você vai ver no seu relacionamento com Ele que você vai estar sendo liberto. Porque Ele mesmo vai fazer situações para você passar, para você vir a ser liberto e curado daquele trauma que você teve, daquela ferida que estava aberta. Entende? É através do seu relacionamento com Ele. Não é a religião. Então não confunda. Eu sei que muita gente está vindo para os caminhos do Senhor, glória a Deus por isso. Só que muita gente também que está vindo não tem conhecimento da causa em si. Então muitas outras pessoas por trás se aproveitam dessa leiguice e buscam para as suas denominações, para as suas congregações, números. Elas veem em números, elas não veem ovelhas, elas não veem cura, elas não veem a libertação em si, elas não veem o fato de querer ajudar aquela ovelha, elas veem em números. Quanto maior for o número, para aquele lugar é melhor. Entende? É como se fosse uma empresa. A empresa, para ela ter o capital de giro dela, ela, principalmente empresas de venda, ela vê muitos números. Ela não vê o produto que foi vendido. Ela até vê o produto que foi vendido, mas ela vê de uma maneira qual foi a quantidade daquele produto vendido e se eu posso investir mais nesse produto, se ele me deu uma rentabilidade. Entende? Eu estou tentando botar de um jeito aqui que você entenda a interpretação que eu quero te falar. Então, a empresa vê números. Por isso que muitas empresas falam de números, de quantitativo, de lucro, de prejuízo, de custo. Porque a empresa vê pelos números de venda. Pelo número de vendas que aquele produto foi vendido, pela quantidade que tem em estoque, se o produto está parado, se o produto não está. A empresa se preocupa com isso, ela se preocupa com números. E hoje muitas denominações estão se preocupando com números. Entende? Se eu fizer tal coisa, vai chamar um tal público. Se eu liberar tal coisa aqui, vai vir esse quantitativo de pessoas aqui. As pessoas estão se esquecendo do temor a Deus. As pessoas estão se esquecendo dos princípios bíblicos. As pessoas estão se esquecendo do objetivo, que é pregar a palavra. Então, para você não cair numa armadilha dessa, vamos colocar dessa forma, procure a Deus na sua intimidade. Busque o relacionamento com Deus. Lembrando que o ser humano é tão falho quanto você. Você não tem que deixar de procurar a presença de Deus porque você se magoou numa denominação, numa congregação, com a pessoa que estava administrando aquele lugar. Entende? Você não tem que deixar de procurar a Deus por isso. Muitas pessoas hoje deixam de procurar a Deus por isso. Eu me magoei com as pessoas da igreja que eu frequentava, eu me magoei com o pastor, então eu não quero mais saber de Deus. Entenda algo. O pastor e as pessoas daquela denominação, congregação que você frequentava, são tão falhas quanto você. E elas vão responder pelos erros delas. Porque Deus vai cobrar. Porque Deus exorta. Entende? Da mesma forma que Ele nos exorta, Ele também exorta as pessoas que foram levantadas para poder administrar o local que você frequenta. Entende? Então não se apegue a pessoas, apegue a Deus, dependa de Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Entende? Roberta, eu quero uma resposta imediata. Aprenda a ter relacionamento com Deus. Se você aprender a ter relacionamento com Deus, for disciplinado, se for uma pessoa disciplinada, querer estar na presença dEle, no seu relacionamento com Ele de oração e entrega ali, se você chegar para Ele e te pedir uma resposta, Ele vai te dar a resposta através da palavra. Ou através de outras formas. Entende? A gente não pode limitar a Deus dentro de uma caixinha achando que Ele vai ficar ali.
Só ali. Deus está muito além disso, gente. A gente precisa acordar. A gente precisa expandir a mente. Deus é espírito. Deus não está fixado num local, preso naquele local. Deus é espírito. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele entende você no meio de uma multidão. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Não limite a Deus, ok? Para você não ser essas ovelhas aqui do texto, que estão perdidas, que estão dispersas, que tinha tudo para andar nos caminhos do Senhor, mas por causa de pastores que não souberam pastorear as suas ovelhas, deixaram elas ao léu, né? Deixaram elas abertas a fazer o que quiser. Vocês estão dependentes de pessoas humanas que são falhas. Então, ao invés de você colocar a sua dependência em pessoas humanas, coloque a sua dependência em Deus. Busque a Deus, relacionamento com Deus. Tá bom, gente? Vamos estar aqui encerrando essa palavra para a gente estar fazendo uma oração e agradecendo a Deus por isso. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Jesus. Senhor, que a gente venha ter discernimento, Senhor, e sabedoria para saber lidar com situações como essa, Senhor. Que a gente venha ter disciplina, Pai, e o coração aberto a Ti, para procurar em Ti o nosso direcionamento, Pai. Que a gente venha, Pai, querer aprender a depender de Ti, querer estar na Tua presença, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Paizinho, mesmo que a gente não coloque tanta fé em Ti, porque a gente não sabe como fazer isso ainda, Senhor, que a nossa decisão venha sempre te priorizar, que a nossa decisão venha sempre te buscar em espírito e em verdade, Pai. Que a nossa decisão venha querer estar na Tua presença, mesmo que a gente não saiba como, mas que a gente venha ter a disciplina em Te buscar, Pai. Em querer ter temor a Ti, em querer entender que o Senhor é o nosso maior pastor. E que a gente buscando a Ti nada nos faltará, porque o Senhor nos orientará conforme a Tua vontade, Pai. Pai, nos dê corações mais disciplinados, nos dê corações mais dependentes de Ti. Nos dê corações, Senhor, onde a gente possa verdadeiramente, Pai, querer estar na Tua presença e nos abrir, confiando em Ti, querendo ter relacionamento contigo, Pai. Nos dê corações, Senhor, dependentes, corações que buscam a Ti em espírito e em verdade, corações que queiram estar na Tua presença, corações que venham ter saudade da Tua presença e de Ti, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida aqui, Senhor, venha ter o coração trabalhado, moldado, lapidado pelas Tuas mãos, Senhor. Que cada pessoa aqui, Pai, venha ter no coração delas o interesse em buscar a Ti verdadeiramente e querer estar na Tua presença de todo o coração, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a todos, tá? E acabou que eu não falei no início do vídeo, eu vou falar agora no final. Eu peço perdão pela iluminação, tá? Mas eu venho sofrendo grandes guerras espirituais, tá? Eu tô passando por um período de guerra, de batalha espiritual. E a luz, o interruptor, na verdade a luz está funcionando, mas o interruptor aqui em casa resolveu parar de funcionar. Eu até mexi para poder ver se eu conseguia consertar, enfim, não consegui, tá? E nesse momento eu não tenho como chamar alguém para eu poder vir fazer o conserto. Então eu fiz uma improvisação aqui e é essa luz que a gente está tendo, essa iluminação que a gente está tendo, tá bom? Tô apenas explicando para vocês porque antes era mais claro, né? E eu tô tentando aos poucos resolver esse assunto. Tá bom? Mas a palavra está lançada. O importante é a palavra ser dita. Ela foi lançada aqui para vocês. Tá? E que Deus dê para você um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença dele. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.